Bíblia, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, né? Capítulo 13, versículo de número 8. Acredito eu que seja um versículo conhecido de todos nós. Irmãos aqui sabem decor, né? É o lema da nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. E diz assim a palavra de Deus aos nossos corações na noite de hoje. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Deixa eu dar uma espiada na versão que está aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vamos ler juntos? Todos nós? 1, 2, 3 e... Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quantos creem nessa verdade? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, neste presente momento e continuará sendo eternamente. Glória a Deus. Como eu disse, esse é o lema da nossa igreja. Para você que não sabe, hoje você fica sabendo que este é o versículo lema da nossa igreja e que, por coincidência, no mês de novembro, completa 70 anos de história. Amém? Glória a Deus. Você está em uma igreja que tem história, uma linda história de evangelismo, uma linda história vivida por alguém que sonhou e buscou em Deus força para realizar os seus sonhos. Ardia no coração da fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson, divulgar às nações o evangelho e a salvação através de Cristo. Que o mesmo fogo que ardia no coração, aquele fogo que consumia através do Espírito Santo, também possa arder no meu e no seu coração. Amém? O desejo, a vontade, a disposição de ver o seu esposo juntamente com você, de ver a sua mulher juntamente com você servindo a Deus, os seus filhos que pode ser hoje servem a tantas outras coisas, né? Depositam as suas forças em tantas outras coisas que não os levarão a lugar nenhum. Em nome de Jesus, através da sua postura, através da sua atitude, através da sua fé, através das suas orações, estarão juntamente com você, servindo e glorificando a Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse, este é o versículo tema, né? E a nossa igreja faz 70 anos no mês de novembro. E quando eu recebi do pastor o convite para ministrar a palavra de Deus ao seu coração na noite de hoje, eu que já estava dando uma lida a respeito na nossa igreja, porque por conta do aniversário a gente vem recebendo posts, vem recebendo links, e eu investi um pouco do meu tempo na leitura a respeito da nossa igreja. Então, quando eu recebi o convite, logo já me veio à mente, né, acredito eu, ali trazido pelo próprio Espírito Santo, a reflexão sobre o versículo lema. E meditando no versículo, Deus me trouxe o seguinte: este versículo nos fala a respeito de tempo. Sim ou não? Tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, falando de tempo, passado. Hoje, presente, eternamente, futuro. Quantos aqui tinham boas notas na matéria de português? Não? Os irmãos eram melhor em matemática? Essa questão aí de verbo era uma das minhas grandes dificuldades na escola. Pretérito do presente, pretérito do futuro. Vocês lembram disso? Alguém viu isso na escola? Era uma dificuldade só, né? Eu prometo que não vou ser tão complexa, porque, como eu disse a você, eu nunca fui expert dentro dessa matéria lá na escola. Mas,
De maneira breve, resumida e simples, eu quero muito que Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu a respeito de tempo. O versículo começa nos dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Vamos falar então um pouco a respeito do passado? Ele se revelou no passado. Amém? Ele se fez homem e habitou entre nós no passado. Mas antes de se fazer homem e habitar entre nós, ele, sendo Deus, porque Jesus Cristo é Deus, se manifestou como aquele que criou todas as coisas. Amém? Ele é um Deus criador. Sendo ele Deus criador, significa que ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Explicando melhor. Quando Deus criou, quando Deus formou, quando Deus projetou, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo a respeito de todas as coisas. Sim ou não? Então significa que, se der algum problema no meio do percurso, com relação àquilo que ele mesmo, ele próprio desenvolveu, significa que ele tem a solução para todas as coisas. Então, sendo ele o seu criador, sendo ele aquele quem te projetou e te desenvolveu dando vida, dando alguma dificuldade aí no percurso e ao longo da sua caminhada de fé, ele tem a solução nas mãos. Amém? Estamos falando de um Deus que se revelou como aquele que é criador de todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Diga assim comigo, ele tem todo o controle em suas mãos. Amém? Não sei de que maneira você chegou até este lugar, mas ele pede para te dizer que ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Amém? Glória a Deus. De que maneira também ele se revelou a nós ontem, no passado? Através, irmãos, dos milagres. E através dos relatos bíblicos, nós sabemos dos grandes feitos que ele operou no passado, sim ou não? Amém. Sim, nós sabemos, né? Nós conhecemos, nós ouvimos falar muito através dos relatos e dos grandes feitos por Jesus Cristo. O Evangelho de São Marcos, ele é conhecido como o Evangelho dos milagres, pois ele dá ênfase às ações de Jesus, que nós sabemos não foram poucas. Jesus se revelou aos humanos, enquanto ele esteve entre nós como homem, fazendo inúmeros milagres. Amém? Muitos milagres foram realizados por Jesus. E não somente milagres realizados no corpo, como, por exemplo, o milagre realizado com o cego, né? O qual Jesus restaurou-lhe a visão. Mas os milagres de Jesus também abrangiam questões espirituais, como, por exemplo, aquele homem que vivia em um cemitério, em meio aos sepulcros, e tinha o seu corpo possuído por uma legião de demônios. Jesus operou na vida daquele homem libertação no espírito. Jesus operou no cego, em tantos outros homens e mulheres, a cura no físico. Jesus também operou a cura na alma, como quando, por exemplo, restaurou aquela mulher que padecia por 18 anos com a enfermidade que a fazia ser prostrada. Sim ou não? Então, Jesus operou inúmeros milagres. Nos foi relatado e nos é deixado como estudo, através da tua palavra, muitos milagres para nossa meditação e para nossa
e para o nosso fortalecimento enquanto cristãos. Jesus se revelando como Criador na pessoa de Deus, Jesus se revelando através dos seus milagres, curando corpo, curando alma, curando espírito e também tantas outras coisas. Ele operou ontem, amém? Diga comigo, ontem. Jesus operou ontem, mas o versículo também diz que ele opera hoje, amém? Jesus opera hoje. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, Jesus opera hoje. Glória a Deus. Jesus opera hoje. E da mesma forma que ele libertou pessoas de enfermidades no físico, da mesma forma que ele operou e libertou pessoas com enfermidades no espírito e na alma, ele está disposto a continuar operando nos dias de hoje. Irmão, você tem escutado esta palavra, irmã, você tem escutado esta palavra que sai do altar. Jesus Cristo continua operando, Jesus Cristo continua fazendo, Jesus Cristo continua realizando na sua vida e pode realizar na vida de tantos outros. Nós não podemos nos cansar de falar, de anunciar, de dizer às pessoas, ele continua operando. Amém? Acredito eu que durante a semana ou durante estes dias, você possa, de repente, se deparar com pessoas carentes de uma palavra de cura, carentes de ouvir uma palavra de libertação. E Deus está te inspirando, te enchendo na noite de hoje para que você fale, para que você anuncie, para que você divulga. Jesus Cristo fez grandes coisas ontem, sim ou não? Mas continua fazendo hoje. Você não precisa me falar, não quero que você me diga, eu quero que você pense. Quero que o Espírito Santo de Deus te traga à memória um grande feito de Jesus na sua vida. Acredito eu que foram muitos, mas pense e medite em apenas um que Deus já realizou na sua vida. Um grande feito, um grande milagre, uma resposta. E aí, você tem para contar? Você tem para testemunhar? Você tem para anunciar? Você tem para dizer às pessoas que estão carentes de uma palavra como essa? Jesus operou na minha vida. Jesus me libertou de tal situação. Jesus restaurou a minha casa, o meu casamento, libertou os meus filhos. Você tem motivos? Eu acredito que sim, irmãos. Senão nós não estaríamos aqui. Amém? Jesus Cristo se revelou através dos milagres. E o versículo diz que ainda hoje ele continua se revelando a nós. Ele salvou no passado e ainda hoje continua salvando. Glória a Deus. Em Jesus nós podemos ter uma nova vida, pois ele venceu a morte. É assim que a palavra de Deus nos diz, que ele venceu a morte. Foi preciso que ele morresse, foi preciso que ele padecesse, foi preciso a crucificação para que ele vencesse. E porque ele venceu, irmãos, eu e você vencemos também. Ele salvou tantas pessoas no passado. Ele restaurou vidas no passado, operou milagres no passado, mas também salvou. Você vai ler os relatos de Jesus, aí nos evangelhos, os grandes feitos que ele realizou. Nenhuma pessoa foi curada sem que antes recebesse a palavra de salvação e de perdão dos pecados. Porque para Deus, muito mais importante e valioso é a salvação do que qualquer outra bênção que nós buscamos nele. Sim ou não? E naquela época, assim como hoje, havia uma grande competição entre os líderes espirituais.
Aconteciam milagres aqui, aconteciam milagres ali, aconteciam milagres acolá, mas o único que tinha a capacidade de realizar milagres, salvar e perdoar pecados era Jesus. Por isso que alguns se revoltavam na ocasião da operação de milagres, dizendo assim: quem é esse que até milagres, quem é esse que até perdão de pecados oferece? Quem ele pensa que é? Porque os milagres, eles eram comuns de acontecer. Mas o perdão e a salvação da alma, somente Jesus pode dar. Amém? E da mesma forma com que ele salvava e perdoava no passado, ele está disposto a continuar salvando e perdoando hoje. Salva-nos para a eternidade, salva-nos para morarmos e vivermos com ele na eternidade, como também salva-nos de dificuldades no momento presente. Como salva-nos das dificuldades do hoje, como salva-nos de situações que muitas vezes temos lutado. Ele tem poder para salvar, amém? Ele salva para a eternidade, mas também salva você dessa situação que tem te entristecido nesta hora. Ele tem poder para salvar, mas é necessário que você dê um primeiro passo. É necessário que você se apresente. É necessário que você esteja disposto à operação de Deus na sua vida. Amém? Quantos, eu quero só que você sinalize. Quantos aqui têm passado por momentos difíceis? Quantos aqui têm situações que precisam ser resolvidas na vida? Faça um sinalzinho assim, ó. O Deus que operou situações miraculosas e grandiosas no passado, continua operando situações grandiosas e miraculosas no presente. Amém? Ele está aqui neste lugar, basta que você confie e entregue a Ele as suas dificuldades. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele se revelou no passado, como Deus Criador, como aquele que operava milagres. Ele se revela hoje a nós, como aquele que continua nos salvando. Como eu disse, salva-nos dos problemas atuais, como salva-nos para a eternidade. E você que deseja ser um cidadão do céu, morar com Deus, é preciso que você siga o caminho proposto pelo próprio Deus em sua palavra, sendo que o caminho, a ponte que nos liga a Deus é Jesus Cristo. Não existe outro caminho que não seja Jesus, não existe atalho para nos levar, para nos conduzir a Deus, que não seja Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Ele é o caminho. Só através dele chegaremos aos céus e teremos Deus como vizinho. Sim ou não? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Se você sabe, se você tem seguido esse caminho, glória a Deus pela sua vida. Aleluia, que bom que a salvação te encontrou, glória a Deus. Mas, irmãos, vamos povoar os céus, amém? Vamos trabalhar para que mais pessoas sejam salvas, alcançadas e libertas, assim como um dia nós fomos salvos, alcançados e libertos e retirados de um lago de lama, de lodo. Amém? Vamos dar às pessoas esta oportunidade através da pregação da palavra, através da anunciação do evangelho, através do falar a respeito de Jesus.
Nós abrimos a nossa boca para falar de tantas outras coisas. A gente arruma assunto para falar de tanta coisa. E às vezes nós passamos o dia todinho falando de tantas outras coisas e não falamos a respeito de Jesus. Amém? Que no abrir da nossa boca, haja palavras de salvação. Haja palavras que alcance o perdido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então falamos um pouco a respeito do passado, do ontem, e como Jesus se revelou no passado. Falamos um pouquinho do hoje e como ele se apresenta a nós ainda salvando para o presente momento e para a eternidade. E a palavra sempre, trazendo-nos a ideia de futuro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Jesus é eterno. Amém? E para nós talvez fique um pouco confuso entendermos essa questão da eternidade, porque nós não somos seres eternos. Nós nascemos um dia e nós morreremos um dia. Claro que aquele que está com Cristo continuará vivendo. Porém, temos que passar por este processo. Deus, irmãos, não faz aniversário. Deus sempre viveu. Então, para nós, que somos humanos, talvez a ideia, o entendimento, ele se torne um pouco limitado. Mas é importante nós sabermos que nós servimos um Deus que sempre existiu e sempre existirá. E ele está disposto a ter a nossa companhia ao seu lado por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Quem está disposto a ser companhia de Deus nos céus, diga amém. Glória a Deus. É essa palavra, é esta promessa que Deus tem para te entregar na noite de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem. E eu quero te convidar a todas as vezes que você abrir a palavra de Deus esta semana para meditar e se deparar com um relato bíblico de milagres realizados através da pessoa de Jesus, você pense. Ele operou no passado, mas ele continua operando hoje. Amém? Há um tempo atrás, eu passei por uma dificuldade na minha vida relacionada à área da saúde. Quem me acompanha de perto, quem separa um tempo para ouvir minhas histórias, sabe disso. E você que não sabe, vai ficar sabendo hoje de maneira bem resumida, porque eu também já estou terminando. Passei por uma dificuldade muito séria, muito grave, há uns anos atrás, relacionada à saúde, e sempre buscando em Deus a cura e a libertação para aquele mal, que aos olhos da medicina era um mal irreversível. Eu teria que conviver com aquela dificuldade e possivelmente passar por transplante e, quem sabe, até morrer daquele mal. Porém, sempre buscando em Deus respostas para as minhas orações, fazendo as campanhas na igreja. Um dia antes de me deitar e fazer a oração da noite, lendo a palavra de Deus, Deus me trouxe a palavra da mulher do fluxo de sangue. E da forma com que ela tocou a orla do vestido de Jesus e foi curada. Então, ali na minha oração, eu orando, eu disse a Deus, puxa vida, e se Jesus estivesse aqui hoje entre nós, e eu tivesse a oportunidade de tocar a orla do vestido de Jesus e ser curada? Seria massa. Eu acho que essa seria a solução. E imediatamente, após ter pensado isso, o Espírito me trouxe uma outra ideia a respeito da palavra que eu havia meditado. Ele não está aqui como homem, mas ele está como Espírito. E ele habita em você. Então, ele está muito mais perto
do que na ocasião em que a mulher teve que andar por alguns quilômetros para tocá-lo. Amém? Ele está aqui, se revelando a nós através do Espírito Santo. Você crê? Toda vez que eu ministro, eu choro. Gente, avestruz. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que, às vezes, você pode pensar, não parece. Mas eu admiro demais Jesus. Eu acho ele, assim, muito especial. Ele é muito bom. Sabe, a forma com que ele se revelou no passado é tão maravilhosa quando nós fazemos a leitura. Mas ela continua sendo maravilhosa nos dias de hoje. E eu queria que você pudesse sentir o que eu senti na ocasião em que eu lia, meditava e orava a respeito dessa palavra. Jesus continua entre nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Ele continua se revelando a nós, e os feitos que ele operou no passado, ele continua operando um a um nos dias de hoje. Amém? Eu quero que você saia daqui com um pouquinho mais de fé do que quando você entrou. Continue crendo, irmãos. Não desista. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua batalha, por maior que seja a sua dor, seja ela no corpo físico, seja ela na alma, seja ela no espírito, ele tem poder para operar, amém? A palavra não poderia ser diferente na noite de hoje. Culto da vitória, amém? Hoje é da vitória, não é culto de libertação? Não poderia ser diferente. Tenha a certeza de que ele continua operando sinais e maravilhas. E além de operar sinais e maravilhas, ele deseja a minha companhia, a sua companhia e a companhia de tantos quantos você falar, evangelizar lá com ele no céu, na eternidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. Pedir para que um diácono avise o pastor que está ali, por favor, que eu já encerrei. Somente vou orar com você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, por esta palavra na noite de hoje. Nós te damos graças, ó Pai, por tua presença aqui neste lugar. Nós te damos graças, ó Pai, porque com os nossos olhos físicos nós não podemos contemplar a sua aparência como homem, mas através dos olhos espirituais nós podemos sentir e ver os milagres os quais o Senhor tem operado na nossa vida e nesta igreja todos os dias. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, acrescenta no nosso coração a fé. Acrescenta, Deus, no nosso coração a certeza de que o Senhor continua operando como no passado. E que por maior que seja o problema e a dificuldade que meu irmão entrou aqui portando, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para fazer com que ela caia por terra, em nome de Jesus. Inspira-nos, ó Deus, para anunciarmos e falarmos do teu amor, da tua salvação, a tantos quantos o Senhor colocar próximos a nós, em nome de Jesus, que sejamos agentes de milagres, que sejamos usados pelo Senhor para falar, para anunciar às pessoas a respeito do teu amor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos, obrigada, viu? Deus abençoe a sua vida.